Olá! Vamos falar um pouquinho hoje sobre como a medicina tradicional chinesa atua nos tratamentos das doenças das mulheres. Eu escolhi esse tema porque é o que eu tenho estudado, e muito. E com isso, são coisas que a gente tem que falar quando a gente fala de ginecologia e obstetrícia, no caso das mulheres. E como a medicina chinesa pode auxiliar essa questão. Com isso, a gente vai falar rapidinho um pouquinho do que a gente tem visto. E eu vou explicar alguns conceitos que são importantes para vocês se cuidarem, para os acupunturistas tratarem melhor as suas terapias com maior eficiência e maior eficácia. A primeira bibliografia que se vê referente a isso foi a dinastia Shang, isso em 1500 a 1000 a.C. A medicina chinesa ela é milenar, são mais de 5.000 anos, mas pouco se tem dos 5.000 anos falando sobre a ginecologia. Então Shang é na primeira dinastia que a gente ouve falar sobre como se tratar as mulheres. Na China existe uma diferenciação muito grande entre homens e mulheres, os tratamentos todos são muito diferentes. Existiu um imperador chamado o Imperador Amarelo, ou Huangdi. E Huangdi, ele escreveu um livro maravilhoso sobre isso, e num dos primeiros capítulos que a gente vê nessa dinastia toda do Imperador Amarelo, e ele é chamado Imperador Amarelo porque ele era o imperador do elemento terra. Tem o Imperador Vermelho, ele é o amarelo do terra. E aí sim ele começa a falar um pouquinho no primeiro livro dele, chamado O Livro do Imperador Amarelo, onde ele coloca os ciclos das mulheres e dos homens. Relembrando, para quem não conhece esse texto, ele está no capítulo 1 do Imperador Amarelo. E com isso, ele diz, as mulheres têm ciclos de 7 em 7 anos e os homens de 8 em 8. Então as mulheres, quando chegam aos 35, quando chegam aos 42 anos, tem uma mudança muito grande, e os homens aos 40, por exemplo. A puberdade para a menina é diferente do menino, por isso que dizem que meninas evoluem mais rápido em termos de corpo, na menstruação e tudo mais. E a relação toda do que ele fala, desse canal de comunicação que rege a ginecologia da mulher, e a mulher, por ser uma mulher de fases, ela está diretamente ligada à questão menstrual, aos ciclos menstruais. Então, com 14 anos, ele descreve que a mulher já chegou o Chang'e nessa mulher. E a gente vai falar um pouquinho do que é o Chang'e. Chang'e ele é uma substância onde ele é preenchido o vaso maravilhoso Chongmai, ou vaso penetrador. E esse Chongmai, ele é o cara que rege os ciclos menstruais. Eu separei aqui um capítulo, do capítulo 33 das Simples Questões, que ele fala assim, ó, na amenorreia, o canal do útero está fechado. O canal do útero é responsável pela comunicação entre o coração e o útero. Quando o Qi rebelde sobe para o pulmão, o Qi do coração não desce, o que resulta em amenorreia. Amenorreia é a ausência da menstruação. Então, quando a gente fala da questão das tristezas, e para quem estuda medicina chinesa sabe que quem rege a questão do ciclo da menstruação é o pulmão, é o metal. E a gente está falando, então, de novo, nas tristezas. É por isso que, geralmente, quando se fica menstruada, se fica um pouquinho mais manhosa, um pouquinho mais chorosa. Nós, mulheres, somos mulheres de fases. E a gente nunca pode se esquecer disso. Até porque quando a gente consegue respeitar isso, as coisas fluem melhor. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou, nossa, Cris, eu acordei e eu estava inspirada ontem, comecei a trabalhar já desde ontem, preparando algumas coisas dos meus alunos, e ontem foi feriado, mas mesmo assim eu estava leve, eu queria organizar, eu queria fazer tudo acontecer. E aí quando eu coloquei nos ciclos, e os ciclos das mulheres que a gente está falando, vou relembrar um pouquinho os arquétipos, né? Quando a gente está na menstruação, na TPM ali, a gente é a mulher bruxa, aonde você é você sem máscaras.
onde você olha e acaba tendo um comportamento que é super intuitivo. E aí algumas mulheres vão dizer, nossa, mas então eu sou terrível sem máscara. E realmente a questão da menstruação é forte. Quando a gente passa a menstruação, a gente entra na fase donzela. É aquela fase que você quer ir no shopping, que você quer cortar o cabelo, que você quer fazer as unhas, que você passa a se arrumar um pouco mais. Na fase seguinte é a fase ovulatória. Na fase ovulatória é aquele momento onde uma amiga tua te liga e fala assim, puxa, eu não tô bem, aconteceu alguma coisa, e você gentilmente fala assim, vem pra cá, traz uma pizza, vamos vir pra cá, vamos comer alguma coisa, e a gente conversa. Você consegue então acolher mais as pessoas como se fosse mãe, por isso é a fase ovulatória. E a última fase é a nossa fase feiticeira. A nossa fase feiticeira é aquela onde maiores insights, os melhores projetos, tudo que você tem que criar seria a melhor época para você fazer. E que se a gente se conecta com essa questão, fica muito mais fácil. E essa minha paciente que eu relato, ela estava no momento realmente pós-ovulatório, uma fase lútea, aonde ela tinha a criatividade muito forte e ela precisou então colocar para fora dentro dos projetos dela, mostrando e colocando isso dentro de um papel. Na fisiologia da mulher, na medicina chinesa, a gente tem três questões que são extremamente importantes para a gente conversar. São elas: os rins, é onde a gente armazena o Chang'e, tá bom? Ele é responsável pelo sangue menstrual, pelo óvulo. O sangue, que é armazenado no fígado, então ele tem um papel super importante no ciclo, e o útero, que é o nosso reservatório, o nosso baú, aonde a gente olha e guarda o nosso palácio da criança. São esses três elementos que são muito importantes, a conexão estar livre para que a gente consiga fazer um ciclo perfeito nas mulheres. Toda vez que a gente trata o ciclo da mulher, o resultado sempre vai ser na próxima menstruação. Então, dificilmente a gente consegue resultados que são, por exemplo, se você tem TPM, você vem para o consultório com TPM, você vai ter TPM naquele mês, eu posso amenizar um pouquinho os sintomas, mas o meu objetivo é que no próximo mês você não tenha mais essa TPM, que você seja uma mulher sem essa irritabilidade, sem essa estagnação do fígado que é causada então pelas TPMs. Então vamos falar um pouquinho do Chang'e. O Chang'e, ele para a mulher, ele vai formar o sangue menstrual, e para o homem ele vai formar o espermatozoide. Cada vez que você fica menstruada é como se o homem estivesse ejaculando o espermatozoide. Então o desgaste do homem é infinitamente maior no sexo do que nós mulheres. Lembrem-se sempre, nós somos óvulo, eles são espermatozoides. Então, a gente ficaria parada enquanto eles vêm até nós. Quando a gente fala da fisiologia da mulher hoje em dia, muitas inverteram essa questão. Muitas mulheres estão batalhando como homem, tendo ações que causam aumento de testosterona e com isso a progesterona, que é o nosso hormônio queridinho, para manter o bebê dentro do útero, acaba caindo. E a gente não consegue, então, manter uma gravidez. Quando a formação desse Chang'e nas mulheres, que, lembrando, é a essência que está lá entre os rins, junto com o sangue e os rins, quando ele penetra no vaso penetrador, no Chongmai, e ele entra, ele enche, como se fosse assim, ele consegue ter a menstruação. Pensa assim, se ele está vazio, você não menstrua, porque teu corpo não tem a energia necessária. O vaso penetrador, ele é um vaso que ele começa no VC1, né, no períneo, e ele vem até a boca. Por isso que quando a gente faz respirações de yoga, muitas vezes a gente faz a língua no céu da boca e a contratura do esfíncter, porque você tem a conexão desse vaso chamado Chongmai, ou vaso penetrador, conectado. Olha que bacana. Então, voltando aqui no Imperador, ele fala, quando a menina tem 14 anos, o Heaven Gi, que é o Gi mais pesado, chega, o vaso penetrador é preenchido e o período se inicia. Indica a descendência do verdadeiro Ti do céu.
e o Gi significa água. Esse é um trecho tirado do Great Treatment of Beneficial Formula Human. Então o Chang'e, ele é a promoção responsável por toda a reprodução da mulher e do homem. Lembrando que o sangue vai ficar então no zibal, ou no útero, e na sala do Jing, que é onde vai ficar o espermatozoide nos homens. Essa relação é muito importante que a gente consiga entender para saber quais são os meridianos, onde estão os desequilíbrios, para que a gente consiga então liberar uma estagnação de energia de fígado, que a gente consiga tonificar um rim para que ele traga isso, que a gente consiga tonificar um baço, por exemplo, para que ele faça a produção do sangue. Então o fígado armazena o sangue, quem produz é o baço. A gente pode fazer uma live só sobre a questão de formação energética nesse caso. E nisso a gente tem dois canais que se formam nisso. A conexão do coração com o útero é chamado Baolu e a do útero com o rim é chamado Baomai. São todas as correlações que a gente precisa ter o fluxo livre para que isso aconteça. Lembrando que a gente tem órgãos e vísceras. Os órgãos, que são o Zang, e as vísceras, que são o Fu. Os órgãos, pulmão, rim, fígado, coração e baço, eles têm a função principal de guardar o nosso feto, de fazer o armazenamento do sangue, de fazer isso funcionar. E quando a gente fala nas vísceras, que são os complementares, que aí a gente tem vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga, por exemplo, a gente tem o descarte do sangue, que é onde então o que eu não vou usar mais no útero, eu descarto em forma de menstruação. Existem alguns estudos que dizem, inclusive, que quando a mulher não menstrua, ela não libera as mágoas, como se fosse realmente um processo de limpeza a menstruação. É importante, então, para a medicina chinesa, a mulher menstruar, a não ser que ela tenha algum processo indicativo de usar o DIU por algum problema mais sério do que o fato de não menstruar. Então, a regulação que a gente faz logo depois que se tira o DIU para começar todo o processo regulatório, para depois então termos um bebê ou para depois simplesmente tirarmos esse DIU e eliminarmos os hormônios que são tomados, é um processo muito bem feito se auxiliado com a acupuntura, porque se você consegue ter o útero, o rim e o coração num fluxo livre, você vai ficar muito menos propensa às cólicas, as questões das estagnações todas de energia, as dores no peito, a irritabilidade, a questão toda da TPM. Quando existe um bloqueio entre esses três órgãos, existe um ponto chamado TR5 e ele é aqui. Ele é um ponto onde você pode pressionar para que você consiga melhorar a conexão entre coração, útero e rins. Quando a gente está falando de liberação, é muito curioso que a mulher às vezes está com menstruação atrasada, quando ela chora, a menstruação desce. Então, os sentimentos da menstruação e o bloqueio do coração é uma coisa muito séria. Pode causar amenorreia, o excesso do fogo pode trazer sim as hemorragias, o fluxo de sangue muito intenso que você não consegue controlar, ele está ligado sim ao fogo, ao excesso do fogo no sangue, o calor em excesso. É preciso regular isso para que a gente tenha então esse evento todo melhor feito. Vão colocando as perguntas que vocês tiverem por aqui e aí eu vou respondendo conforme vão chegando, tá bem? Então, como a gente é mulher de fases, a menstruação normal e a fertilidade tem tudo a ver então com esse Chang'e, que é essa essência, com os rins, com o útero, com o coração. E o sangue é a parte yin, é a parte matéria da menstruação. Se o Chang'e é deficiente, tem as amenorreias. O esgotamento do Chang'e acaba causando a menopausa. E quando a gente tem uma energia estagnada no coração, a gente não consegue fazer com que as coisas desçam livremente.
O útero, na medicina chinesa, ele engloba o ovário e as trompas de Falópio. Não existem definições específicas somente para esses dois. Vamos chamar palácio da criança ou útero, é complicado a gente separar esses todos. Então, quando a gente fala de útero, vocês entendam que a gente está falando toda a parte da ginecologia da mulher. Diferente do que a gente estuda na escola, e acho que a gente estuda isso prematuramente e depois a gente se perde, as 4 fases da mulher. Como que a gente consegue fazer o entendimento da hora da menstruação, da hora de formar folículo, a fase folicular, do folículo em si e da pós-ovulatória, ou fase lútea. Ele é chamado fase lútea porque o corpo lúteo, que é, então vocês imaginam que eu tenho o meu ovário com vários ovinhos aqui dentro, e aí sim o estrógeno, que é o hormônio IN, que é o hormônio de formação de massas, ele tá no nível bacana. Quando ele acontece, existem vários folículos que tendem a se desenvolver, mas um somente se sobressai. Quando esse se sobressai, ele vem, ele abre e o óvulo solta dali de dentro. Esse corpo que fica é chamado corpo lúteo, é a casinha do óvulo. Ele tem a função de acionar lá no teu cérebro, na tua pituitária, na tua hipófise, 2 hormônios, LH e FSH. Um vai fazer com que o óvulo amadureça e o outro vai fazer com que aconteça a lutealização, que é quando você consegue, então, ter a fecundação. Amadureceu esse óvulo, ele vem. O movimento de trompas, ele é como se fossem dedos mesmo. Então, o teu óvulo vem, entra pelas trompas, ele vai percorrer o canal da trompa de Falópio para que a fecundação ocorra na trompa de Falópio. Ela não acontece no útero, ela acontece aqui. Então, o tempo que eu tive de ovular, sair esse óvulo da trompa de Falópio, ele é fecundado. Quando ele é fecundado, então, eu vou ter os hormônios que vão liberar progesterona. A progesterona sendo liberada, o endométrio vai ficar maior, entre 7 e 10 milímetros. Nesse é o tamanho onde é o ideal para que a implantação aconteça, tá bom? Então, a acupuntura, você tem pontos para fazer a diminuição desse endométrio ou o espessamento do endométrio. Isso é muito bacana, porque quando a gente consegue, de 2 a 3 dias, o tempo do óvulo fecundado vir para dentro do teu útero, você tem então o palácio da criança, onde o útero chega e a cama está pronta. Essa cama não pode estar nem muito esticada, não pode estar muito fina, porque senão ela é dura, ele não consegue grudar, e não pode estar muito bagunçada. Uma cama desarrumada ele também não fica, que é o caso das endometrioses, por exemplo, que podem causar as aderências, e ali ele não é salutar, não é como se fosse um aquário sujo onde eu preciso colocar um peixinho novo. Quando ele vem, demora de 3 a 5 dias para que esse processo seja feito, e aí com isso ele entra no palácio da criança. Ali acontece a anidação. O óvulo vem, se gruda na parede e ali começa então o desenvolvimento desse novo ser. Basicamente essa é a fase de maior brilho, onde a gente tem então o sopro divino para a formação de vida, e aí com isso a nossa gravidez. Quando a gente fala de ciclo menstrual, ele é sempre regulado por 2 mares, o mar Yin e o mar Yang. O mar Yang, ele é o ápice, ele é quando eu tenho a menstruação, e o mar Yin é quando eu tenho o ápice da ovulação, quando eu libero o óvulo. Quer massa mais preciosa, quer pérola mais preciosa do que um óvulo? Para a medicina chinesa, no primeiro mês do bebê, eles inclusive chamam de pérola rosa, né? Porque você voltou para dentro da sua casinha, você tem uma conexão toda com você, o teu coração está estabelecido e você então está pronto para gerar esse novo ser. O que mais? E aí sim a gente tem alguns vasos que coordenam isso. Quando a gente está falando de menstruação, a fase 1, ela é regida pelo Chongmai. Lembra? O vaso penetrador encheu e aí com isso eu tenho vasos abertos suficiente.
ele se abre e ele descarta esse sangue. Depois disso vem o Renmai. Renmai, ele é o vaso da frente, ou vasoconcepção. Esse é o vaso que a gente usa VC4, VC7, VC12, VC17. São os vasos, são pontos do vaso do Renmai que a gente usa para fazer a descida da informação, para facilitar um fluxo, para aquecer o útero. Esses são os pontos. Quando a gente está falando na fase 3, que aí sim é a fase Yang, a gente vai ter dois vasos envolvidos, o Renmai e o Dumai, onde a gente tem um início de ascensão do Yang para que ocorra novamente o descarte. E aí a gente está falando de energia. Quando a gente fala de energia no último fluxo, as estagnações, então por isso que tem as dores no peito, por exemplo, quando a gente está inchada para menstruar, quando tem aquela cólica menstrual, todas as dores indicam que há estagnação de energia. Se há estagnação, há dor. Então o pessoal fala assim, aquela cólica normal de ovulação. E não é normal nem ter dor de ovulação e nem ter dor para menstruar. A cólica, ela mostra que tem uma estagnação de energia. E o que a gente menos quer é que ocorra a dor. Então, como acupunturistas, eu vou falar o que a gente tem que fazer nas 4 fases desses pontos para que a gente tenha um melhor resultado, que é o principal tratamento de acordo com a medicina chinesa quando a gente está falando nas fases das mulheres. A fase 1, se ela é uma fase de descarte, se ela é uma fase de menstruação, eu preciso mover o sangue. E com isso, eu preciso fazer com que o sangue desça. Se ele for muito intenso, eu preciso controlar esse sangramento, porque também não é salutar. A gente tem um sangramento em excesso, a energia que a gente está perdendo é Tiangyi que a gente perde. A fase 2, a gente tem que nutrir e tonificar o Yin, porque nós estamos formando óvulos. A fase 3, a gente tonifica Yin. A gente fortalece o Renmai, o Domai e o Chongmai, que são os 3 vasos maravilhosos necessários. Se houver umidade, a gente tem que resolver nesse momento tonificando o baço. Lembrando que o baço é o responsável pelos desequilíbrios quando a gente está falando de umidade. Quando a gente tem umidade, mais calor, o chinês chama de fleuma, que é a gordura localizada, que pode ter alguns indícios já na observação. E a fase 4, a gente vai tonificar o sangue e aquecer o ninho. Na fase 4, no TPM, a gente começa a tratar as invasões. Então, por exemplo, se você teve uma invasão de frio, de umidade, são resolvidas nesse momento. Na China existem muitos relatos das mulheres que trabalhavam com a lavoura, porque elas ficavam muito tempo com os pés dentro daquela água colhendo arroz e tinham um problema sério de umidade e de frio por causa disso, né? Então, quem sabe a importância do rim 1, debaixo do pé, de não pisar descalço no chão, vai entender e vai lembrar o que a gente sempre fala quanto aos cuidados para a gente não ter invasão de frio. Quando existe invasão de frio, eu posso ter estagnação de energia, eu posso ter cólica causadas por invasão de frio. E isso é muito doloroso, a gente não quer isso. Por isso que a gente aconselha toda vez que a mulher estiver menstruada, que ela não entre em piscina, que ela não entre em cachoeiras, que ela não tenha relações sexuais, que ela não sente no chão gelado. Porque como o colo do útero está aberto nesse momento para haver o descarte do sangue menstrual, pode acontecer então de haver uma invasão mais fácil de frio, uma vez que o colo está aberto. Então a gente vai falar um pouquinho do Portal da Vida, ou Ming Men. O Portal da Vida, eu chamo ele de potinho de ouro. Ele é o que você tem entre os rins. O teu potinho de ouro é quando você herdou a energia da tua mãe e do teu pai. Então eu tenho lá um fogo da mãe, um fogo do pai, sopro divino e formou-se a vida. Essa energia que você recebe, ela fica armazenada no seu Ming Men, que é o Portal da Vida. Toda a sua força vital está ali dentro. É como se fosse um potinho cheio de moedas. Cada vez que você faz coisas que são excesso, como por exemplo, excesso de atividade física, excesso
de comida, excesso de bebida, excesso de sexo ou a total ausência desses é um desequilíbrio. Quando a gente tem esse desequilíbrio, é muito comum que a gente tenha problemas no ciclo menstrual. Então, por exemplo, quando a gente teve agora a questão do corona, né? Muitas mulheres entraram em menopausa precoce por causa disso. Boa noite, Florzinha, tudo bem? Então são coisas que quando a gente olha qual a importância dele na maturação dos óvulos, no aquecimento do que a gente está falando, ele é de extrema importância que a gente olhe e que a gente preserve. Eu vou falar alguns dos fatores que fazem com que você desgaste, com que você tire mais rapidamente moedinhas do teu pote de ouro. E tem um problema só, essas moedinhas não são repostas. Uma vez tiradas, você não consegue voltar. Acontece que a gente tem uma vida inteira de coisas que a gente passa e vai fazendo. Então, vamos falar de alimentação, por exemplo? Quanto tempo na vida a gente passou e ainda passa comendo coisas que não são tão saudáveis, que não são tão legais para o nosso corpo e a gente continua comendo. Não é de um dia para a noite que você engorda e não é de um dia para a noite que você emagrece. É a sua constância, é tudo que você consegue fazer e ao mesmo tempo você mantém isso como a maior parte do seu tempo. Vamos chamar de 80%, 90% do seu tempo que você não come bem, por exemplo. Atividade física, excesso de trabalho. Então o problema não é trabalhar demais, o problema é descansar o de menos. É importante o descanso nesse momento. E aí nisso, quando eu falei um pouquinho já sobre isso, mas eu tinha anotado aqui para falar um pouquinho mais sobre a importância do fígado no ciclo menstrual. Porque o fígado ele é responsável pelo fluxo de energia. O que sobe, o que desce, o que entra, o que sai. Ele é o cara que libera as estagnações de energia, ele é o nosso general. Ele controla os olhos, então quando a gente está com os olhos vermelhos é excesso do calor. Ele controla a questão de pele em termos de calor ou não, juntamente com o pulmão. Ele controla nervos. E a gente está na primavera, é a estação do fígado. Nervos, músculos. Com isso, tome muito cuidado com a questão nas academias, nos exercícios físicos, porque ele é uma estação onde é bem crítico a questão das distensões, dos machucados musculares. Tem acontecido bastante. Hoje eu atendi uma paciente que estava caminhando e torceu o pé por uma besteira e acaba então tendo uma resposta por ser um desequilíbrio de fígado. Características que eu tenho estagnação de energia no fígado: visão embaçada, pele sem lustro, os cabelos, as unhas secas, por exemplo, cólicas, insônias. Então a qualidade do cabelo, a qualidade do brilho do seu cabelo, ele tem muito a ver. Se eu pergunto se a unha está quebrando ou não, é porque o fígado controla a questão das unhas também. Então é importante a gente ter em mente que se eu tenho distensão no peito quando eu estou para menstruar, eu fico irritada, a língua fica pálida, o pulso mais rápido, indicativos de que eu tenho estagnação de energia no fígado. E com isso existem alguns pontos, de acordo com a estação, para você fazer a liberação disso. Quando a gente está falando na estação atual, primavera, F2. Então são coisas que a gente vai pontuando e vai mudando de acordo com a estação. Para quem pratica a medicina tradicional chinesa, né, existem algumas pessoas que usariam, por exemplo, o F3, o fígado 3, que é um ponto de sedação de energia de fígado, por exemplo. Então, a gente tem dois rins, o rim direito e o rim esquerdo. Um é o rim Yang e o outro é o rim Yin. Eu chamo disso de a vela, né? Então, se eu tenho o Yin do rim é a massa, ele é a minha cera. O Yang do rim, ele é o fogo ministerial, o fogo que vai ficar e aquecer. Quando eu estou falando, então, de coisas que são relacionadas ao rim, vocês imaginam que eu tenho o Yin do rim vai formar óvulo e o Yang do rim vai segurar o neném. Por isso que quando a gente começa um tratamento é importante
a gente orientar a todas as pessoas, as mulheres, enfim, que a gente não tente engravidar nos primeiros 2 meses, que a gente espere o equilíbrio acontecer de 3 meses para que isso tenha muito mais segurança da gente manter o neném na barriga. Então, eu falo de gravidez, não é uma gravidez, eu não quero a qualquer custo, né? A gente tem que chegar ao final dessa gravidez. E depois dos 40 anos, a mulher tem maior deficiência dessa vela da vida, vamos chegar a se chamar assim. Essa vela da vida, ela tem uma questão toda de quem são as pessoas que têm suor noturno, por exemplo, que têm deficiência, né, de energia, sintomas de quente e frio, os fogachos, segundo o Imperador Amarelo. Em termos de temperatura, né, e de declínio de informação, depois dos 40 anos a mulher começa ao declínio. Uma hora eu vou colocar o texto inteiro e vou ler para vocês porque é muito interessante, que ele fala que a mulher com 42 anos ela tá decrépita, né? Então não posso concordar porque eu tenho 44 e eu me sinto muito bem, obrigada. Mas para quem vive 120 anos é uma coisa bem interessante, né? Quem retirou a vesícula pode ter esse desequilíbrio? Sim, pode sim. Existem alguns estudos que dizem que a remoção da vesícula biliar geralmente acontece em mulheres que já tiveram filhos ou que já estão casadas, porque elas perdem um pouco da agressividade. A gente mostra um pouco menos os dentes quando a gente está mais depois do casamento, depois de ter os filhos, a gente fica um pouco mais molenga, digamos assim. A vesícula, a gente não está falando somente do órgão, e sim da energia que a vesícula faz. Quando a gente tem remoção de vesícula, a gente pode ter principalmente dificuldade de tomar decisões. Olha que legal, né? Então, a vesícula ela é o órgão da decisão, sim, e ela está vinculada a essas questões todas. Respondi? Que mais? Quando a gente fala de estagnação de energia do fígado, a gente pode ter 2 padrões. A gente pode ter calor do fígado, que vai causar escapes menstruais, tá? Ou estagnação de fígado causando cólicas. E é muito diferente esses 2 sintomas. Quando a gente tem, então, um escape menstrual no meio da menstruação, existem alguns pontos que bloqueiam, que param as coisas nos lugares, principalmente os pontos de baço. Baço 1, baço 3, a gente pode usar moxa nele para esquentar e para então parar esse sangramento dos escapes devido a calor de fígado, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos pilares então rapidamente para encerrar. Estresse emocional é um dos principais fatores de declínio mais rápido da nossa vela, da nossa vida, do que a gente está falando desde então. Então vocês pensam que se o estresse ele influencia na primeira menstruação, na gravidez, no parto, na menopausa, o útero ele tem toda uma questão emocional ligada ao coração. Todos os outros órgãos que estão repercutindo influenciam nas questões e são influenciados nas questões quando a gente está falando de problemas emocionais. É importante a gente conseguir identificar qual é a emoção que está causando isso, tá? Então o fígado geralmente é emoção como irritação, frustração, culpa. No coração, excesso de euforia ou ansiedade. No baço, excesso de pensamento ou preocupação. No pulmão, excesso de tristeza, mágoas. E é perigoso para as mulheres, por quê? Porque a mágoa, sendo armazenada no pulmão, qual é o órgão mais próximo do pulmão? O seio. Por isso que a gente tem câncer de mama. O excesso de mágoa, o excesso de tristeza armazenado, que se solidifica energeticamente e que vira câncer de mama. E por último, o rim. E o rim a gente guarda o medo, as inseguranças, as questões todas da vida. A tristeza que a gente armazena no pulmão, então, como é que a gente faz? Porque o pulmão ele é o que distribui a energia. Então, quando a gente nasce, a gente tem uma energia que é
uma energia yin, que é a da terra, uma energia yang, que é a do céu. Quando as duas se juntam com a sua essência de vida, elas formam a energia correta, ou Zong Chi. O Zong Chi ele é distribuído para o resto do corpo para formar essa camada protetora, para você ter menos invasões e ficar menos doente. Quem faz essa distribuição é o pulmão. Então o pulmão ele tem essa função. Quando a gente tem a questão toda da deficiência energética de pulmão, eu posso ter menorragias, que é o excesso, eu posso ter subidas de energia, de rebelião de Ti para cima, falhas que causam então no pulmão e no baço. São coisas que, como o baço é filho de pulmão, o pulmão então ele tem uma questão de contrafluxo muito grande quando a gente está falando nisso. A preocupação, ela faz com que eu tenha as massas, todos os miomas, as questões todas de os caroços no peito, os miomas uterinos, eles são causados pelo excesso de preocupação, as questões todas das mulheres controladoras da minha vida. Então, é aquele tipo de mulher que tenta controlar tudo o tempo inteiro. E a raiva, ele é responsável pelas irregularidades dos ciclos. Frustração, mágoa, pesar, ressentimentos causam então as tensões, as dismenorreias e as menstruações irregulares. Então, cada órgão ele é responsável por um pedacinho do nosso ciclo. O medo, ele aumenta o estado da ansiedade, porque imagina, quando o coração o fogo está muito alto, ele acaba secando a minha água. Eu não tendo água, eu entro em equilíbrio, aumenta meu medo, aumenta a minha ansiedade. E aí sim, a rebelião do Ti. O segundo, esses foram os estresses emocionais. O segundo são as dietas irregulares, quando a gente está falando de quanto tempo a gente passou comendo comidas frias, comidas gordurosas, comidas que vão esfriar o nosso útero, digamos assim. Então lembra que eu falei sobre a casinha do nosso palácio do feto? Ele tem que estar morno, ele tem que ter hot sex, hot food, hot food. Então são sexo quente, pés quente e comida quente. São as três coisas que a gente precisa ter nesse momento para que você tenha um fluxo de energia equilibrada. Quando a gente tem o fluxo equilibrado, o ciclo menstrual ele é regular, eu não tenho cólicas, eu não tenho TPM e se eu quero engravidar, o neném vem. São coisas todas que acabam sendo ingeridas como forma de energia yin. Respiração, energia yang. Comida, energia yin. As duas juntas formam o Zong Chi e o Zong Chi é liberado então para o resto do corpo. Se você come alguma coisa que não seja saudável e que seja prejudicial à tua saúde, você está colocando uma energia perversa direto no teu estômago. Excesso de exercício físico e de trabalhos. Eu já falei um pouquinho, a gente pode trabalhar, mas a gente tem que descansar o suficiente. Então, quanto tempo a gente ficou forçando, né? Nosso baço, nosso fígado com a questão muscular, nosso baço com a questão de pensamentos o tempo todo. Então, essa estagnação, ela acaba fazendo com que eu não tenha fluxo menstrual, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho o Chong Mai esvaziado. E como se não tivesse energia suficiente para manter o sangue no lugar. Questão de partos e gravidez. O chinês diz que a cada 3 anos, a gente tem que dar um espaçamento a cada 3 anos para ter filhos, né? E muitas mulheres acabam tendo filhos antes desse período. A essência vital que é consumida num parto, ele é gigante. Então existem até sopas, chás que a gente indica para recuperar essa energia que foi perdida no parto. Quando a gente não recupera essa energia que foi perdida no parto, e essa energia que a gente está falando, ela é a que está preservando a energia vital, quando você faltar com ela, a energia vital vai ser consumida. E com isso você pode ter depressões pós-partos. Quando a gente está falando de atividade sexual em excesso ou insuficiência, tudo em equilíbrio. Não dá para ter muito, não dá para ter pouco. Isso é muito relativo. Você pode perguntar para 10 pessoas, 10 pessoas vão ter
noções diferentes do que é muito e do que é pouco em referente a sexo. Mas quando a gente está falando de, por exemplo, do espermatozoide, que se ele é a energia vital do homem, cada vez que ele tem, então, a questão do orgasmo, juntamente com a ejaculação, ele está liberando esse Tiangui. Então, o chinês ele vai considerar infertilidade 2 anos de tentativa sem nenhum método anticoncepcional, tendo relações sexuais 2 vezes por semana no mínimo, né? A Associação Americana de Infertilidade já considera 1 ano essa infertilidade, então de acordo com os órgãos regulamentadores, né? Isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Foi um papo gostoso, 40 minutos de muita informação, foi muito corrida. Eu vou deixar gravado para que vocês consigam rever. Se tiverem perguntas, podem me mandar, que vai ser um prazer responder. Amanhã eu volto, vou falar um pouquinho mais sobre diagnóstico e vou falar sobre o curso que a gente vai ter no final de semana. Vai ser sábado e domingo, das 9 às 18 horas. E a gente vai estar online e ao vivo falando sobre como eu trato cada uma dessas coisas que eu falei para você. Então, eu senti a necessidade, porque quando eu saí da medicina chinesa, da faculdade da medicina chinesa, eu senti uma dificuldade muito grande em encontrar a bibliografia necessária para isso. Então, eu montei esse curso justamente para que a gente tenha essa troca de informações. E eu passo para vocês o que eu tenho feito, o que eu tenho usado no meu consultório para que a gente faça então um tratamento em termos de acupuntura, em termos de fitoterapia chinesa, em termos de florais de Bach, massagens. Amanhã eu falo mais sobre esse curso. Eu desejo que vocês tenham uma ótima noite. Muito obrigada pelo tempo de vocês, que é o maior e melhor bem precioso que vocês investiram comigo nesses 40 minutos. Uma boa noite para vocês.